Lista sobre alavancas e polias. A figura ao lado ilustra um tipo de alavanca conhecida como gangorra. Imaginemos agora três situações distintas, quais sejam A, B e C. Devemos preencher, então, as lacunas existentes para cada situação. Bem, uma gangorra ela é constituída por uma barra apoiada sobre um ponto de apoio, onde em cada lado em relação ao ponto de apoio. Então, esta pedra, este objeto, está situado no lado direito e já a força potente, a força suficiente para sustentar este objeto, está sendo aplicada no outro lado, no lado oposto a este objeto. Vale lembrar o seguinte, que esta força é aplicada a uma certa distância em relação ao ponto de apoio, chamada de distância A. E o centro de massa do objeto, digamos, este centro de massa está situado também a uma certa distância em relação ao ponto de apoio, distância essa chamada de distância B. A equação que relaciona força e distância, como já fora discutido em sala de aula, é esta aqui. Então, a força potente, ou seja, a força executada externamente, multiplicada pela distância A, iguala-se ao produto também de dois fatores. A força-peso, ou seja, o peso do objeto, multiplicada pela distância que o separa do ponto de apoio. Exercício A. Força potente, 10. A distância, 3. A força-peso, 30. Qual seria a distância, então, que separa o objeto do ponto de apoio? 3 vezes 10, 30. 30 de um lado com o 30 do outro se cancelam, originando um aqui e outro aqui. Então, a distância B, 1 metro. Distância B, 1 metro. E a massa do objeto? Olhem só, considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, quando temos o peso do objeto, que é dado em Newton, dividimos este valor por 10, que é a mesma coisa que retirar um zero ou mover a vírgula para a esquerda em uma casa. Já quando nos é dada a massa do objeto, que é em quilo, multiplicamos a massa por 10, que é a mesma coisa que colocar um zero ou mover a vírgula para a direita em uma casa. Em outras palavras, se arrancarmos um zero do peso, teremos a massa. Se colocarmos um zero à massa, teremos o peso. Qual é o peso do objeto? 30 newtons? Peso é 30. Retira um zero. A massa será 3 quilos. Exercício B, força potente, 8 newtons. Distância é a nossa incógnita. O peso do objeto, 25 newtons. A distância que ele se encontra do ponto de apoio. Qual é a distância que ele se encontra do ponto de apoio? Distância 2 metros. Isolando a incógnita, 25 vezes 2, o 8 está multiplicando, passa dividindo. 2 vezes 25, 50, dividido por 8. 50 dividido por 8. Vamos tomar aqui um algarismo com um algarismo. Se colocarmos 1, 1 vezes 8, 8. 5 menos 8, menos 3. Não existe resto negativo. Então, devemos colocar 0. 8 vezes 0. 5 menos 0 é 5. Tem casa para baixar? Tem. É o 0. Abaixou, tem que dividir.
8 vezes 4, 32. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 6, 48. 50 menos 48, 2. Tem casa para baixar? Não. Vírgula 0. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Então, temos que a distância A vale 6,25 quê? Metros. 6,25 metros. E qual é a massa do objeto, sabendo que o seu peso é 25 newtons? 25. Vamos mover a vírgula para a esquerda em uma casa. A vírgula está aqui. Movendo a vírgula para a esquerda em uma casa, o resultado é quanto? 2,5 quilos. Exercício C. Força potente. Esta agora é a nossa incógnita. Multiplicada pela distância, 4 metros, iguala-se a força-peso, ao peso do objeto, que por hora nós não conhecemos, multiplicada pela distância 2,5. Agora, temos uma equação e duas incógnitas. Como é que resolvemos? Percebam, qual é a massa do objeto? Não é 60 quilogramas? Eu tenho a massa para obter o peso, coloco um zero. 60, 600. Então, teremos força potente multiplicada por 4, 600 vezes 2,5. Força potente é igual a 600 vezes 2,5 dividido por 4. Vamos multiplicar primeiro. 600 por 2,5. 600 vezes 2,5. 5 vezes 0, 0, vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 0, 0. Igualmente, 2 vezes 6, 12. 0, 0, 0, 5, 1. Temos aqui um algarismo após a vírgula. Temos então que mover a vírgula uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui. Movendo ela uma casa para a esquerda, chegamos a um valor de quanto? 1.500. Então, força potente igual 1.500 dividido por 4. 1.500 dividido por 4, 3 vezes 4, 12. 15 menos 12, 3. Tem casa para baixar. Abaixo 0. Abaixou, tem que dividir. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Abaixo outro 0. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. A força potente, 375 newtons. Força potente, 375 newtons. Examine a figura ao lado, que ilustra 4 modos diferentes, A, B, C, D, de suspender um objeto. Admitamos que a sua massa seja 40 quilos. Preencha corretamente as lacunas da tabela. Deixe os seus cálculos na folha e assinale no desenho à caneta as flechas correspondentes ao peso do objeto, à tração, a tração 1, tração 2 e tração 3, caso essas trações 1, 2 e 3 existam. Peso do objeto é sempre vertical para baixo. O peso é sempre vertical para baixo. Peso, 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 peso. Vamos agora representar a força que está sendo executada em cada uma dessas situações. A força, ela é vertical para baixo. Vertical para baixo, vertical para baixo, vertical para baixo. No modo A, como não há polia móvel, perceba, polia móvel 1, 2 polias móveis. No modo D, 3 polias móveis.
Então, no modo A, como não há polia móvel, existe então uma única atração, que é representada desta maneira. Então, alguém executa uma força, essa força é transmitida pela corda, e esta corda exerce uma tração no objeto. Quando não há polia móvel, dizemos o seguinte, que a força necessária para suspender o objeto iguala-se ao peso do objeto. Então, força é igual. Cuidado, fora-nos dada a massa. Massa para peso, acrescento um zero, é igual a 400 newtons. 400 newtons. E onde está representada aqui no sistema a tração? Está aqui. Então, este vetor está representando a tração que este objeto sofre, que é a mesma tração daqui, que é a mesma daqui e que é a mesma daqui. Como neste modo B está presente uma polia móvel, esta tração é dividida em outras duas, quais sejam tração 1, tração 1. Acompanhe com o professor. Este objeto não tem a massa de 40 quilos, portanto, o seu peso é de 400 newtons. A tração que este objeto sofre também é de 400 newtons. Acontece que esta polia móvel direciona a metade da intensidade desta tração para o teto. Então, nós temos aqui 200 newtons de tração 1 e o restante segue para quem puxar? Para a pessoa. Então, a pessoa não faz uma força de 400 newtons, ela faz apenas uma força de 200, pois os outros 200, quem está executando, é o teto. Vamos expressar isso em uma equação matemática. Força necessária para erguer o objeto é igual a peso do objeto dividido por 2 elevado a n. O que seria n? Já vou responder. N corresponde ao número de polias móveis. Perceba, força é igual. Qual é o peso do objeto? 400 newtons. 2. Qual é o número de polia móvel? 1. 2 elevado a 1. Ora, sabemos que 2 elevado a 1 são 2. 400 dividido por 2, 200. 200 newtons é o tanto de força necessária para suspender este objeto por ocasião de um sistema onde uma polia fixa associa-se com uma polia móvel. Vamos agora pensar em relação ao modo C. O peso do objeto é 400 newtons. Esta tração sentida pelo objeto também vale 400 newtons. A polia móvel, por sua vez, divide a intensidade desta força em duas. Tração 1, tração 1. Ambas com uma intensidade de 200 newtons. Já esta outra polia irá fazer o quê? Irá dividir a intensidade de T1 ao meio. Temos então aqui T2 valendo 100. E aqui também uma tração chamada de 2, tração 2, valendo os outros 100. Pergunta:
quanto este indivíduo está fazendo de força para suspender um objeto de 400 newtons? Apenas 100. Relativos à tração 2. Então, vamos lá. Esta força aqui é apenas de 200. Esta força aqui é apenas de 100. Pela equação matemática, força é igual. Qual é o peso? Continua sendo o mesmo, 400 newtons. 2 elevado ao número de polias móveis, 2. Força é igual a 400 dividido por 4, porque 2 elevado ao quadrado são 4. E 400 dividido por 4 resulta em 100. Então, pessoal, não é que o objeto ficou mais leve. O objeto continua tendo a mesma massa, por conseguinte, o mesmo peso. Apenas a força que a pessoa necessita dispensar para suspendê-lo é que diminui. Vamos preencher a nossa tabela aqui. Modo B, 200. Modo C, 100. E, finalmente, agora, o modo D, constituído por uma fixa e 3 móveis. O peso continua sendo de quanto? 400, pois a massa do objeto não sofrerá alteração. A tração sentida pelo objeto é dividida em 2 por esta polia móvel. Temos uma tração aqui de 400 newtons. E agora, 2 T1, T1 e T1. Cada qual valendo quanto? Valendo 200 newtons. Esta outra polia divide a intensidade da primeira tração, aliás, da segunda, né? Porque a primeira é apenas representada pela letra T. Em 2, temos então aqui T2 e aqui T2. Ambas com intensidade de 100 newtons. 100 newtons. Esta outra polia divide a intensidade da tração chamada T2 ao meio. Então, temos aqui T3 e aqui T3. T2 vale 100, T3 vale quanto? 50. T3 vale 50. A força que a pessoa está fazendo equivale à intensidade da tração remanescente, ou seja, a que restou para ela executar de força, que é de quanto? 50 newtons. 200 com mais 100, 300 com mais 50, 350, foram direcionados para o teto. Equacionando, força é igual peso por 2 elevado a n. Força é igual, o peso continua os mesmos, 400, 2 elevado a 1, 2, 3. 400 dividido por 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 400 dividido por 8, 5 vezes 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Tem casa para baixar? Abaixa. Abaixou, tem que dividir. Ora, se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 8, 8. Não existe resto negativo. Então, devemos colocar 0. 8 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. A força equivale a 50 newtons.